Olá, sejam muito bem-vindos para o podcast WNF, a sua jornada para o bem-estar natural. Meu nome é Maria Tereza e eu sou anfitriã deste podcast que vai te ajudar ao autoconhecimento e inspiração. Bom, neste podcast vamos mergulhar no mundo maravilhoso dos óleos essenciais, dos cremes naturais e do bem-estar. Aqui na WNF, acreditamos que o cuidado com o corpo e com o espírito vão te levar a patamares muito mais elevados. E hoje eu estou aqui com o CEO da WNF, Fernando Amaral, que além de CEO da WNF, ele é osmólogo e entende muito sobre isso e sobre o mundo. Fernando, quer se apresentar um pouquinho? Tudo bom, pessoal? Eita, podcast, hein? Eu estava esperando por essa chance de conversar bastante com o público. Eu sou o professor Fernando, dou aula, né, de óleos essenciais, de Professor! aromaterapia há muito tempo. Sou formado em osmologia na Suíça. Osmologia é a ciência do olfato, dos odores, dos óleos essenciais também, porque são os odores naturais, né? E trabalho na WNF já há praticamente 30 anos, né? Desenvolvendo um trabalho de ajuda, de ensinamentos e sempre na busca do melhor cuidado possível em alinhamento e conexão com a natureza. Esse é o nosso É business aqui. verdade. Bom, eu acho que aqui nós vamos trazer dicas valiosas, histórias inspiradoras Uhum. e tudo o que você puder realmente agregar de forma natural com todo o propósito da WNF. Uhum. Fernando, você não conta pra gente um pouquinho como é que a WNF surgiu? Então, eu trabalhei na Suíça, numa fazenda, e o meu chefe era um visionário, assim, fazia coisas muito legais com plantas, né? Tinha um amor, assim, e esse amor dele foi o primeiro que me impregnou, né? Ele chama Peter Richard, e tal, e trabalhei com as plantas, vi elas desenvolvendo e foi surgindo essa inspiração para fazer alguma coisa com plantas, né? Mais para frente eu consegui uma bolsa de estudos, né? E estudei com um osmólogo, fui aprendiz dele, né? E esse osmólogo suíço, ele me passou muito know-how, muito conhecimento. E aí eu fiquei com o desejo de voltar para o Brasil e fazer tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Depois de quase 10 anos na Suíça, tudo. Então a WNF ela nasceu, né? Através desta vontade de trazer esse conhecimento de óleo essencial. E o nome WNF, ele significa World Natural Fragrances. São as fragrâncias naturais do mundo. E por que que ela tem esse nome, né? Pelo seguinte, tudo que cheira mal, né, ele vem de uma atividade de fungo que decompõe a matéria, vem de bactéria que ajuda a decompor a matéria e esse processo de decomposição gera o cheiro ruim, né? E o óleo essencial, ele é o antagonista do cheiro ruim. Enquanto uma planta tem óleo essencial dentro dela, ela não se decompõe. Por exemplo, enquanto a laranja está com óleo na casca, ela fica na fruteira e não estraga. A Uhum. banana já estragou o mamão, mas a laranja, o limão estão lá. Até que o óleo começa a evaporar. Se você pegar cravo, o cravo também não estraga. Se você pegar noz moscada, Duran? quem tem noz moscada em Duran? casa, anos e anos, né? Então, esta capacidade, eu consegui enxergar essa força que tem no óleo essencial em controlar, né, os micro-organismos e evitar a decomposição. E daí nasceu o nome World Natural Fragrances, né? Tem um sol também, né, de nascente no logotipo, e esse sol, ele representa a virada do milênio porque a WWF foi fundada em 1990, ela existe desde 1995, mas ela veio para o Brasil em 1998. E quando a gente iniciou o trabalho com a WNF aqui, o que que aconteceu? Ia virar o século, né? Entraríamos no ano 2000 e o mundo ia acabar no ano É 2000. o bug. É. Então a gente, já nascendo nessa virada de milênio, colocamos o sol nascente para ser o nosso símbolo. Depois tem um manifesto muito legal que a gente, uma outra vez, aí a gente coloca os vídeos para o pessoal ver. Mas a ideia, o manifesto da WF é muito legal. Fernando, você pode dizer que o seu propósito ou a WNF surge, então, para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável e mais equilibrada? Não só isso, né? Eu acho que esta parte é uma parte central da nossa atividade. E é o que todo mundo precisa. Mas a gente faz isso através da capacitação de profissionais que atuam na área de saúde. Então a gente Uhum. capacita, por exemplo, vocês
já conhecem bem, o pessoal da podologia, o pessoal da tricologia, o pessoal da estética, os médicos, né? A medicina integrativa, as PICs, práticas integrativas complementares à saúde, a atenção farmacêutica no balcão da farmácia. Então, todos esses profissionais que atuam na área de saúde e bem-estar, promovendo isso, nós trabalhamos através deles. Então, não é só um bem-estar pessoal, ele tem um valor econômico, um valor profissional no nosso trabalho. Então, a gente consegue trazer ferramentas para profissionais terem melhores escolhas e poder substituir coisas químicas por coisas naturais, né? Tratamentos naturais. Exato. Entendi. Fernanda, hoje o objetivo, nós estamos aqui, hoje já é dia 21, 22. Na verdade, já iniciamos o inverno, já Começou. começamos, demos o play aqui no inverno. E eu queria saber ou tratar essa temática um pouquinho. Podemos abordar um pouquinho de inverno? Claro, eu vivi em países com inverno rigoroso, sei muito bem como é que é o inverno. Aqui no Brasil a gente tem um inverninho, né? Mas vamos falar de inverno, sim. Fernanda, um pouquinho antes da gente começar, a gente estava tendo um papo muito legal sobre a questão de inverno e você trouxe à tona uma coisa que eu não tinha pensado antes, Uhum, em como realmente as pessoas que moram em regiões mais frias, elas se preparam para o inverno uhum. e muitas vezes nós que moramos aqui nos trópicos ou nas regiões mais quentes, a gente não se prepara para isso. E o porquê que muitas vezes a gente acaba adoecendo por não estar preparado. Então, você falou tudo, né? Eu É. tenho um lema lá na Finlândia que fala assim: frio não existe, existe o mal agasalhado, né? Hum, Então, o mal agasalhado é esse preparo que você fala. Então, assim, o inverno, ele existe já como uma condição da natureza que prepara a gente e que mantém a gente no estado de alerta, né? Então, para que a gente não vire um preguiçoso, dorminhoco, tal, um ser, né, que só curte lá sombra, e sol e água água fresca, fresca. né? Existe o inverno. Então, se você olhar países desenvolvidos, por exemplo, né, eles estão numa faixa de inverno mais rigoroso. A maior Uhum. parte dos países desenvolvidos, os países mais quentes são menos desenvolvidos, porque o inverno ele exige esse preparo. É uma época que exige. E nós podemos aproveitar isso para nos autodesenvolver, né? Através da consciência corporal que o inverno traz, por questão de mudanças mesmo, o entendimento das temperaturas, né? Porque o corpo precisa de uma temperatura, não é à toa que o corpo trabalha com 36,5 graus, né? E esse agente, né, esse frio, que faz com que a gente fique no estado de alerta e trabalhe, né, para se preparar para ele também. Então, esse movimento que acontece na natureza, ele tem, em primeiro lugar, esse benefício: despertar as pessoas para que elas tenham um alerta, né? Então, aquela história da formiga e do grilo, né? O grilo ficava cantando e a formiga trabalhando. Aí, quando veio o inverno, o grilo não tinha comida. E as Uhum. formigas ajudaram o grilo, né? Elas que ajudaram ele, né? Sendo solidárias. Essa que é a historinha infantil. Mas o conceito é muito importante. Então, nós, quando a gente não presta atenção nessas coisas, a natureza cobra. Cobra como? Através do mal-estar, da doença, de um frio, de uma friagem, de dores. Então, quando a gente sofre um sofrimento, ele é como se fosse um pequeno puxãozinho de orelha, falar, olha, presta atenção naquilo. Então, a ideia de entrar no inverno hoje e poder falar, olha, vamos acordar, vamos despertar, né, como que nós vamos enfrentar esse inverno, né? Aí eu já tenho essa proposta da gente ir de forma proativa, ir para o inverno já com mais conhecimento de causa e usar esse momento para nos desenvolvermos com mais sabedoria, mais consciência corporal, né? E isso ajuda muito na qualidade de vida e na saúde. Eu falo assim, Fer, porque ó, já tô íntima, gente. Eu vou chamar de Fer. Fernando, a gente tá aqui, eu reparo que no inverno é difícil ter alguém que não pegou um resfriado, que não tá com uma rinite, ou que os mais velhos acabam sentindo mais dor no corpo, a pele ressecada. Eu sofro bastante por causa de banho quente ou da época do ano. Então, essas são questões exclusivas do inverno, ou como é que a questão do tempo influencia isso? Ou tem mais coisas que você, na sua experiência, traz como problemas que são. Não digo que são causados pelo inverno, porque eu acho que tudo é uma questão de preparo, mas que o inverno traz consigo com mais vigor, assim, que traz à tona? Então, a primeira questão, que é a temperatura, né? Ela impacta diretamente no metabolismo, né? A gente fica mais sonolento um pouco,
durante o sono e fica um pouco mais vivo durante o dia, né? Então tem essas polaridades. Dorme mais profundo É no inverno verdade. e fica mais esperto no dia. Então já existe esse caminho. O calor ele é mais relaxante, né? Tudo que é, então a gente fica mais relaxado. Então esse cansaço, essa exigência energética que o frio exige, ele também propicia um cansaço natural que faz você dormir mais durante a noite, né? Então, quando o corpo trabalha com 36,5 graus, né? E essa temperatura, ela é importante para o nosso organismo, por quê? Ela que faz com que o sangue consiga ser transportado por diversos tipos de tecido muito delicados, né? As capilares linfáticas, capilares venosas, assim por diante, são muito pequenininhos. Então, com o calor do corpo, o sangue ele consegue se movimentar e tem metabolismo gasoso e os gases também se movimentam melhor nessa questão dessa temperatura. Então, o corpo ele precisa manter essa temperatura. E quando a gente não conhece bem a parte fisiológica do corpo, vamos dizer assim que você passa frio, tá? Uhum. Você não está agasalhado o suficiente passando frio. Então, o corpo, para manter esta temperatura, ele vai consumir energia, mais caloria. Se você não está colocando roupa suficiente para isolar e manter, e você tem que gerar o calor, e esse calor é consumido, né, pelo ambiente, então você tem que comer mais. Você precisa pôr mais energia, então a gente come muito mais também No inverno. no inverno, né? Então come, põe mais roupa, bem menos o corpo e tudo mais. Então o correto é que o primeiro pensamento de inverno é a administração da temperatura do corpo, ou seja, resguardar a temperatura do corpo, que é mais ou menos o que o nenê faz e o velhinho faz. Se você olhar o nenê, a mamãe vai lá, põe touquinha, põe luvinha, enrola o nenê todo, põe mais um cobertor. E se você olhar um velhinho, ele também está todo encapuzado, Todo né? encapuzado. Então, essas duas extremidades é porque o corpo é mais sensível, né? Tanto do neném, é mais frágil, sensível, está se formando, e o do velhinho que já se fragilizou, né? Então, eles sentem isso melhor. Então, primeiro passo para encarar o inverno é a administração da temperatura do corpo. Mas aí, você esfriou, vamos lá no armário, você pega a sua blusa, veste ela, estava guardada lá 3, 4 meses, e aí Às vezes mais, hein? E aí, e aí você começa a dar uma coçadinha no nariz, já dá uma espirradinha. Por quê? Porque ela ficou guardada. Tem micro-organismos que ficam ali, um pouquinho de ácaro, um pó. Ninguém está assim tão preparado para a primeira friagem, né? Que está tudo bonitinho, limpinho. E a gente já entra dando esse gatilho, né, para o sistema imunológico. Então, Hum. entope o nariz um pouquinho, dá aquela esfriada. Se pegou a friagem de noite, então já formou o quadro. É uma equação, né? Que a gente entra dentro já essa mudança de estação. Então, é muito bacana a gente poder falar de inverno e abordar nessa dimensão, né, macro social, né, que é uma época que a gente vai passar e como eu entro dentro dessa época. Mas pensar dessa forma na gestão da temperatura do corpo, que é o principal. Então, por isso que tomar chá quente ajuda e assim por diante, né? A questão da pele, posso já entrar nessa daí da Por pele? favor. Então, como a pele ela também trabalha com a temperatura de 36,5 graus, né? E nós temos um manto de proteção na pele, chamado manto hidrolipídico, que é essa gordura natural que a gente tem na nossa pele, bem suavemente. A parte que a gente chama de lipídica do manto hidrolipídico, né? Esse lipídico, a gente pode lembrar um pouco da manteiga. Sebo, né? Ele é sebo, é manteiga, só que ele fica bem diluído, então ele não fica visível dessa forma. Mas quando você tem manteiga e tem frio, o que que acontece com a manteiga? Ela não endurece? Endurece. Isso, então formam-se clusters, são pequenas rachaduras, e esse manto, ele protege a entrada de doenças, de micro-organismos, e ele também protege a saída de água. Então, na forma quando ele dá uma enrijecida, dá uma rachada, você perde mais água também. Então, aí o que que acontece? Ele ficou duro, né? Ele endureceu, enrijeceu um pouquinho, está perdendo agora um pouquinho mais de água dia a dia e tal. E aí, a gente vai tomar banho.
Por banho isso que a quente. pele fica com aquele aspecto, Isso, aquele craquelada. solo seco, assim. Isso, por isso que ela fica encraquelada e fica branquinha, porque o manto hidrolipídico, ele que está exposto ao frio principal. Então, às vezes você pode tocar seu corpo no inverno. Toque as partes do corpo. Toca a A perna. canela. Isso. Se ela estiver gelada, você não está agasalhado o suficiente. Se a sua mão estiver gelada, você não está agasalhado o suficiente. Se o seu rim aqui atrás estiver gelado, você não está agasalhado suficientemente. O certo é que você põe a mão no seu corpo. Tá vendo? Dá a sua mão. Minha mão está quentinha, tá vendo? Mas sempre que eu vou cumprimentar as pessoas, eu dou a mão com a mão gelada. E aí eu já comento, ah, que mãozinha gelada, e faço assim com a mão para ela sentir Vamos o esquentar calor. esse coração. Isso, é. Mas isso, então vocês entenderam o conceito? Isso pode vir da roupa, que você não vai precisar comer tanta comida para manter o calor, ou vai ter que vir da comida. Por isso que dá mais fome no inverno. Porque se você Hum. não tiver agasalhado o suficiente. Então, agasalhou o suficiente, legal. Agora nós vamos para o banho, né? Porque trabalhamos o dia inteiro, então tira a roupa. Muitas vezes você vê, dependendo do tipo de tecido que você usa, o tipo de sapato, meia, você vê a energia estática, dá até uns Dá até um blitz, uns choquinho, choquinhos, né? porque acumula essa energia também. O inverno tem muito mais, né? Porque mais roupa, mais material e mais atrito gerando energia estática, então a gente fica mais carregadão. Aí vai tomar aquele banho gostoso. Aí, aquela água quente. Então, O banheiro vira até uma sauna, né? o manto lipídico que já estava craquelento, a água quente vem e tira ele. Porque é igual quando você pega a manteiga, né, da geladeira, coloca na panela, depois você abre a torneira com água quente, você vê que você quase não precisa de Não precisa nem esponja, nada, porque lavar. ela tira, a água quente tira. Então, quando a gente põe a água quente demais, o que que vai acontecer? Vai tirar toda a gordura da pele. Por isso que ela enruga mais e fica mais seca. Dá até aquela ardida, né? Da ardida, e aí o que que a gente faz, né? Dentro do conceito de óleo essencial, a gente não vai usar óleo essencial, a gente vai usar óleo vegetal, Hum. que aí tem uma diferença, né, entre um e outro, mas o óleo vegetal, ele é biomimético com com o óleo da pele. Então, este óleo do manto lipídico, ele é similar aos óleos vegetais. Não óleo essencial. O essencial, ele entra depois, ele pode entrar dentro do vegetal, mas você precisa do vegetal para poder formar o manto de novo. Quando Pena. a gente pensa em fisiologia, manto lipídico, é a parte fisiológica, acho que para quem é leigo na área, né, da saúde, o soro fisiológico acho que todo mundo conhece, né? Que é Uhum. água com um percentual de sais, né? Água ali e 1% de sal, mais ou menos isso. Então, esse é o soro fisiológico. Serve para todo mundo, né? Então, se você estiver precisando dar uma levantada no corpo, você vai para o hospital Toma e toma um soro. soro fisiológico e melhora, porque ele hidrata o corpo, né? Então, a função do soro é essa hidratação. O óleo, a questão do óleo vegetal, ela é a seguinte, é a camada de proteção da pele. O óleo vegetal tem uma afinidade com a pele. Todas as nossas células têm uma camada, aquela membrana, aquilo é feito de lipídio também, que é o mesmo tipo de ácido graxo, ou seja, gordura, óleo, é feito de ácido graxo. E a membrana plasmática, a membrana de uma célula é feita de ácido graxo. Então, são todas as mesmas substâncias. Então, essas substâncias ocorrem nas sementes. Semente de uva, semente de girassol, semente de amêndoa, semente de abacate, jojoba, na semente da rosa mosqueta. Então, esses são óleos vegetais, eles são biocompatíveis com a pele. Só que não tem vários tipos de pele? Nossa, é legal você falar de questão de biocompatível. Deixa eu só um parênteses aqui, porque você falou só óleos vegetais. E aí tem essa questão do óleo mineral, que tem alguns produtos que acabam entrando nessa coisa que não é tão biocompatível, posso Isso, falar o assim. óleo mineral, ele é um óleo que ele é um óleo oclusivo. Ele não entra na pele, Não respira, né? ele fica por fora. É como se fosse assim. Por exemplo, quando você quer proteger a assadura de um nenê, né? Se você usar óleo mineral, ele vai proteger, porque a urina não vai penetrar na pele. Uhum. Então, o mais parecido, né, com o óleo mineral no óleo vegetal seria o óleo de coco. O óleo de coco também protege a pele. Então, se você passa óleo de coco na pele, você vê que ele fica mais tempo com aquela camada oleosa. E o óleo mineral também.
Então, óleos minerais, eles não são biocompatíveis porque eles não se integram no manto lipídico, ajudando na composição dele. Eles ficam por cima do manto lipídico, ocluindo, né? Oclusão significa tampar, tampando os poros, tá? Então, isso, assim, e outra, é petróleo, né? Quando a gente tomar banho e tirar, porque ele fica lá na minha pele, né? Aí você vai tomar banho, esse óleo mineral, ele vai para a água. E lá na água é, de novo, um resíduo, né, do petróleo que está indo para a água, né? Aí tem toda a questão de Isso. entrar na cadeia alimentar, de ser tóxico, bioacumulativo, todas as questões e reflexos que isso pode gerar. Então, quando a gente pensa assim, por que que o óleo mineral se projetou tanto na vida e está em tudo quanto é lugar? Primeiro que ele é um derivado do petróleo. Então, o petróleo faz petróleo para fazer gasolina, sobra vários tipos de partes desse petróleo. Aí nós estamos usando tudo Uma dessas rejeito. partes, que é o rejeito, é o que a gente entrou no cosmético. O cosmético que usa óleo mineral é um cosmético de 1900 e tralalá, daqueles cremes, né, que a vovó gostava, que naquela época nem tinha creme. Então, quando inventaram o óleo mineral, porque ele é estável, ele é inodoro, ele é sempre igualzinho. Então, para fazer um cosmético, fica ótimo, né? E a maior parte, assim, 90% da indústria cosmética usa tudo óleo mineral. Pode até vender uma ideia de óleo vegetal, mas é óleo mineral. Como é que você vai saber disso? Vai lá numa drogaria, vê a marca que você gosta de óleo para banho, para isso, para aquilo, vira o contrarótulo e procura na composição. A hora que você lê a palavra propileneglicol, isso é óleo mineral, tá? E muitas vezes vai estar escrito parafinum líquido, parafina líquida. Parafina líquida. Então, assim, você come parafina? Você come? Eu não. Então, agora, por que que você quer que sua... Espero que não esteja comendo, né? Então, por que que você quer que a sua célula coma? Por que que você quer... Você Tô acha que a sua pele colocando não no meu absorve? organismo, né? Absorve. Lógico que absorve. Vai absorvendo um pouquinho. Aquilo que não absorve, ele atrapalha. Entende? Ou ele absorve e atrapalha, ou ele não absorve e também atrapalha. Então, a gente come castanha. Se você perguntar para qualquer nutricionista o valor nutricional de uma castanha, Uhum. perto de uma parafina, né, ele vai te falar muito mais rico. O que que eu prefiro, então? Um pouco de óleo mineral ou uma castanha na minha vida? Vai falar das castanhas. Então, os óleos vegetais vêm de castanha e carregam essa propriedade, né, que ajuda a compor o manto hidrolipídico. Então, como nós estamos hoje, um século depois da descoberta, Dos 100 óleos. anos depois de que começou o óleo mineral em cosmético, né? A gente tem o óleo vegetal, então não tem por que você ficar na época da máquina de Vamos pensar assim, escrever. tudo progride e se desenvolve, né? É, e hoje tem tecnologia. Então, naquela época, ninguém queria, não tinha como prensar, oxidava, não sabia fazer direito, então foi ficando. Mas, por exemplo, o primeiro óleo da humanidade, de relato, né, chamado unguento neolítico, foi o óleo de gergelim. Eles prensavam o óleo de gergelim, então fazia assim um linho, né, uma lona de linho. E igual a gente torce toalha, sabe, para secar a Sim, toalha, um sim. torce de lá, outro torce daqui. Então eles colocavam aqui duas madeiras, enchia de gergelim no meio, aqui um pano, né, tipo um lençol, uma rede, parece essas redes de rede aqui. E ali vai girando. Então fechava aquilo, um girava para lá, outro girava para cá e ia segurando. Essa era a prensa do óleo. E isso daí você vê lá no Museu do Louvre, lá na Na França, França. tem essas prensas de óleo aí, ó, da Mesopotâmia antiga, da época do Egito e tudo mais, né? Então existe já o conhecimento desses óleos vegetais antigos, né? Então, nosso corpo, ele é compatível com óleo vegetal. Então, se você usar óleo vegetal, você pode usar à vontade pro resto da vida. Você pode pôr no rosto, no Não se cabelo, na preocupa. unha. Não se preocupa, porque o seu corpo faz esse óleo. E ele gosta. A pele fica oleosa, ela brilha um pouco na hora que você aplica, mas 20 minutos depois absorve. A única coisa que você precisa prestar atenção na hora de usar óleo vegetal é a quantidade, porque você não precisa de muita quantidade, Hum. né? Aí, ó, se você quiser me perguntar quanta, seria bom, porque aí eu já Então vamos lá. É. Qual é a proporção, Fernando? Então, pensa o seguinte: quanto óleo sua pele produz? Ela produz uma Ah, nossa. tampinha assim? Eu ia brincar que produz muito, entendeu? Que eu tenho a sensação que a minha pele é Isso. oleosa, É, mas mas ela faz uma tampinha?
Eu acho que não. Uma mão cheia de óleo? Eu Não. espero, eu espero que não. Ela não faz um filme bem fininho? Faz. Então, o que eu sugiro? Coloca umas 4, 5 gotas na mão, homogeneiza, ok? Então ela vai ficar igual. Você não pinga e espalha, sabe? Você não pinga aqui e sai espalha. Hum. Você põe na mão um pouquinho, espalha e como se fosse limpar a mão no tecido, limpa no rosto, limpa na pele e vai entendendo qual que é a dose boa para sua pele. Porque ela absorve. Isso, e se você usar muito, aí ele vai ficar sobrando, ele vai para a roupa, vai para o lençol. Se você usar pouco, você sentiu falta. Então você acha a dose. O segredo é cada um procurar a dose adequada para sua pele. Qual que é a dose adequada? Eu não sei, você tem que aplicar e você tem que chegar. Mas qual que seria? No rosto 1 ml, mais ou menos. No corpo todo, 7 ml. Até 10 ml se a pessoa for grande. Se for uma pessoa peluda, né? Aí vai mais. Vai mais, né? Porque o pelo também pega a parte dele. Mas cada um tem que descobrir. Então, esse é o barato da jornada com os óleos vegetais e óleos essenciais. Você tem que ir descobrindo e acertando o ponto. Porque é muito fácil você falar, eu passei óleo e ficou oleoso, tal, não sei o Não quê. gosto, não Meu, quero. não tem lógica nenhuma. Aquele produto, ele é biomimético com você, ele é o melhor produto para você. É igual falar para criança, qual que é a melhor comida? Leite materno. O que é melhor para a pele humana? Óleo vegetal. Mas qual tipo de pele? Então, uma pele seca vai pegar óleos de maior densidade. Uma pele oleosa, óleos menos densos. Então, por exemplo, pele oleosa, óleo de jojoba, de abacate. Pele seca, amêndoa, girassol. Entende? Então tem o porquê. Também existe, olha que natureza maravilhosa, né? Ela faz um óleo um pouco mais grosso Para cada tipo de para cada pele. tipo de pele. Então, mas cada um tem que descobrir. Cada um tem que observar. Porque às vezes a gente vai, a sua pele é seca. Ela pode não ser seca, mas ela pode estar seca. Uhum. Porque tomou banho quente, porque o frio, porque está nadando na piscina e a piscina tem um monte de cloro, ou está usando um sabonete que está deixando a pele seca. Então, cada um de nós tem que ter um pouquinho, né, de senso para a fisiologia e não transferir o tempo todo tudo para o dermatologista, para o nutricionista, para o influencer. Não, estuda, cara. Você está livre. É teu corpo, é tua pele, você é o maior interessado. Esse é o nosso papel. A gente mostra que tem essas opções. Mas quem tem que achar realmente a perfeição é a sua jornada. É, até porque você pode, por exemplo, ou um dermatologista, ele pode me receitar, ah, passa óleo X, passa o Uhum. óleo X, ou o hidratante X. E realmente, se eu passar na minha pele e achar que ficou melado, eu não vou querer usar. Exatamente. Mas a culpa E não aí, foi a superficialidade em abordar a situação. Então, óleo. Pode ver que a pele oleosa, a pessoa que tem pele oleosa tem menos ruga. Eu sou um cara de pele oleosa. Tenho 54 anos e não tenho tanta ruga. Tenho amigos meus que têm pele seca, que têm a mesma idade ou mais jovens que parecem que são mais velhos que eu. Aparência só, né? Mas tem a ver com a pele, porque a pele seca, ela é suscetível à formação de rugas. E simples, é igual o sapato, né? Lá, o sapato de couro. Antigamente tinha engraxate, né? O sapato de uhum. couro era muito caro e assim por diante. Então cuidava-se daquilo, né? A sociedade tinha menos recursos. Tá? Hoje em dia é tudo mais descartável. Então o couro é meio plástico, né? Tal, não sei o quê. Então a gente não vê mais isso. Os coros são sintéticos, Os couros são. as vacas de plástico. Isso. Então, tudo bem, mas assim, o que que eu quero dizer? Quando você tinha, então, esse material, que a gente engraxava o couro, né? Então, não entrava água e o couro não rachava também. Então, ele durava mais tempo. Se você não engraxasse, rachava. A pele é mais ou menos a mesma coisa. A ruga vem da desidratação. Ela começa, a flacidez começa com a velhice, mas a ruga, ela aumenta com a desidratação. Inverno causa ruga, Fernando? Pode causar ruga. Por quê? O vento frio, sabonete que tira o óleo, a água evapora, enrijece o manto hidrolipídico, fica mais tenso e pode causar ruga. Por isso é importante. Agora, se você vê, por exemplo, quando eu estudei na Suíça, o meu professor, ele fazia o óleo que era utilizado pelos esquiadores da seleção suíça de esqui, que era um óleo que passava no corpo todo para manter o calor do corpo. Nossa.
Então, junto com o óleo vegetal, era feito com óleo vegetal. Usava óleo de hipéricum, que é o de erva de São João, que é um pouquinho desse óleo. Usava o óleo de abacate e usava óleo de amêndoa. Misturava esses três óleos, passava no corpo. Então, o atleta, eu faço isso também aqui no Brasil, já para outros esportes. Quem treina e sua muito, quando você aplica o óleo, ele sua um pouco menos. Ele sua ainda, mas um pouco menos. Ele regula, porque o óleo cria essa barreira que segura, você desidrata menos. Então, existe muita coisa importante para entender a funcionalidade. E o óleo, sempre que você passar óleo na pele, ele vai segurar a hidratação natural da pele e vai proteger a pele. E normalmente, esses óleos já estão sendo aplicados por vocês, né, por todo mundo, porque a não ser que você não use nenhum tipo de creme, Uhum. porque o creme ele tem duas fases, aquosa e oleosa. E a maior parte dos cremes é feito com óleo mineral, né? Ainda aquele que a gente falou lá atrás, e a parte aquosa dele, que vão os extratos, e assim vai. E o cheirinho, né? Então, basicamente assim, quando você olha para um creme de prateleira, né, uma coisa bem convencional, um hidratante padrão aí que a gente encontra em todos os supermercados à nossa disposição, esse hidratante, se você olhar, ele não tem muita diferença nas fórmulas de nenhuma das marcas. Ele é mais ou menos igual. Não tem muita tecnologia, ele é baratão e tá lá. E a gente já sente já um benefício na pele, pelo menos da Para com aquela proteção. ardência, né? E Aquela característica enrugada. E ele não tem a qualidade, vamos dizer, que teria um creme vegetal, com tecnologia, com isso, com aquilo que é bio mesmo, compatível. Então imagina, né? Ir para esse patamar, né? Subir esse degrau, né, na questão de qualidade e começar a se cuidar com isso. E a gente também tem que pensar o seguinte, que a vida, né, na pele, as células, elas têm um ciclo de 21 dias, mais ou menos. Então, cada vez que a gente causa um dano, a gente causou hoje, e 21 dias depois, ele aumenta, ele aparece, porque ele interferiu em toda essa camada. E toda vez que a gente faz um benefício, também, depois de 21 dias, esse benefício está maior. Então, o efeito acumulativo, né, de retardar o envelhecimento da pele, usando emoliência, que é a parte de aplicar óleo, esse óleo vegetal chama emoliente, né, a aplicação de um emoliente. Então, esses emolientes eles vão segurar a água que está dentro da pele, né? Então, eles evitam essa perda. E isso ajuda a não formar rugas e a proteger a pele também do envelhecimento.